Olá, façamos hoje a leitura do resumo do livro de Primeiras Crônicas da Bíblia Sagrada. Título: na Bíblia hebraica, os livros de Primeira e Segunda Crônicas aparecem no final e são chamados de os acontecimentos dos dias. Na Septuaginta, foram colocados depois dos reis, com o título As Coisas que Ficaram de Fora, pois se acreditava que Crônicas era, em sua maior parte, uma repetição dos livros de Samuel e Reis, com algum conteúdo adicional sobre os sacerdotes e levitas, uma ideia que ignorava a contribuição singular do propósito da teologia de Crônicas. Jerônimo fez referência a esses livros como crônicas de toda a história sagrada, começando com Adão e terminando em Ciro, rei da Pérsia. Daí o título atual. Jesus reconheceu a autoridade de 1ª e 2ª Crônicas, citando passagem dos mesmos. Autor. O autor, identificado pelos estudiosos como o cronista, não revela seu nome. Não há dúvidas, porém, que a mesma pessoa escreveu 1ª e 2ª Crônicas, pois os dois livros constituem originalmente uma única obra, não devendo, portanto, serem atribuídos a autores diferentes. Comparações e relações entre Crônicas e o livro de Esdras apontam para Esdras como possível autor de Crônicas. Data: Crônicas foi escrito depois que os judeus voltaram do exílio na Babilônia e provavelmente chegou à sua forma completa no século V a.C. Pano de fundo. Contexto: os judeus voltaram para Jerusalém depois de um decreto de Ciro, rei da Pérsia, permitir que deixassem o exílio. 538 a.C. Aqueles que assim desejaram tiveram permissão de voltar à terra para reconstruir o templo e a cidade. A reconstrução do templo foi concluída em 516 a.C. e a dos muros da cidade por volta de 445 a.C. Os judeus que regressaram precisavam de encorajamento no processo de reconstrução da vida civil e religiosa. Crônicas traçam uma linha contínua entre o reino de Israel antes do exílio e a realidade depois da volta, legitimando a ordem dessa nova comunidade. Propósito: os judeus recém-saídos do exílio estavam preocupados com seu relacionamento com Deus. A fim de demonstrar a continuidade entre o presente e o passado, o cronista focaliza a história anterior ao exílio, apresentada em Samuel e Reis, especialmente com referência ao trono de Davi e ao templo. Crônicas não é simplesmente uma repetição da história de Israel até a época do exílio. Antes, constitui um registro histórico que enfatiza a necessidade de todo Israel viver em obediência, adorando a Deus no templo e sendo leal ao trono de Davi. O cronista se interessa por um Israel verdadeiro em Jerusalém, não uma nação étnica, mas um remanescente puro e fiel, tendo como centro de sua existência a adoração jubilosa a Deus no templo e o apoio unânime ao trono de Davi. São temas inseparáveis em Crônicas: um Israel unido, chamado de todo Israel, o papel singular do templo e a importância do trono de Davi. Como o cronista indica, a estrutura religiosa e política da comunidade que havia regressado estava arraigada no passado e, portanto, legítima no presente. O concerto de Deus com Israel não mudou. Características literárias: o cronista usa propositadamente a história de Samuel e de Reis em grande parte de sua obra, pressupondo que seus leitores conhecem a história do reino de Israel. Assim, passagens exclusivas nos livros de crônicas são fundamentais para compreender a forma como o cronista interpreta essa história. Semelhantemente, mudanças no vocabulário e omissões de frases usadas em Samuel e em Reis indicam o propósito do cronista. Temas: os principais temas de crônicas são: 1. O conceito de todo Israel. 2. A centralidade do templo e de Jerusalém na vida de Israel. 3.
Os reinados idealizados independentemente de Davi e os reinados idealizados e interdependentes de Davi e de Salomão. 4. A teologia da retribuição. A expressão todo Israel é definida teologicamente como o povo de Deus, fiel ao culto no templo e leal ao trono de Davi. Todo Israel aceita, sem oposição, Davi e Salomão como reis, levando a arca de volta a Jerusalém num alegre cortejo e contribuindo com generosidade para a construção do templo. Todo Israel se refere à identificação com a tribo de Judá, cuja capital é Jerusalém. Ao contrário da sugestão de alguns estudiosos de que Crônicas faz uma avaliação negativa do Reino do Norte, os livros são positivos no modo como se referem a todo o Israel. O Reino do Norte e Judá formavam um Israel unido e verdadeiro, cujo centro é Jerusalém. O conceito de todo Israel abole as distinções entre reinos do norte e do sul. Jerusalém e o templo têm uma posição singular na vida de Israel. Os inúmeros preparativos para a edificação do templo, realizados por Davi, a disposição de todo Israel de contribuir para esse projeto e a construção executada por Salomão e a alegria e celebração do culto no templo são elementos críticos para o propósito do cronista. Outro tema predominante é o retrato de um rei ideal sobre todo Israel, cujo objetivo é construir a casa do Senhor. A combinação da liderança de Davi e de Salomão constitui um reinado interdependente dentro do contexto da construção do templo. Davi planeja o templo, enquanto Salomão o constrói. O cronista deixa de fora a maior parte das ameaças contra os dois reis e defeito dos mesmos, talvez pelo fato de tais fraquezas serem retratadas em outros textos. Cada um deles é escolhido por Deus, desfruta do apoio unânime de todo Israel, age primeiramente em função do templo e reina durante 40 anos com devoção total a Deus. O conceito de retribuição do cronista é fundamental para a interpretação e compreensão de crônicas e pode ser definido simplesmente como: a obediência é sempre recompensada com bênçãos, enquanto a desobediência resulta no julgamento de Deus. A fidelidade caracterizada pela devoção e compromisso com Deus e com o templo traz prosperidade, descanso, honra e fama, um exército vitorioso, projetos de construção e tributos de reis estrangeiros. A infidelidade caracterizada pela adoração a Deus e de outros povos e a desobediência à lei resulta em guerra, derrota, conspiração dentro e fora de Israel e enfermidades. Ainda assim, Deus sempre oferece uma oportunidade de arrependimento. Eu destacaria aqui esse parágrafo que eu li, né? A fidelidade caracterizada pela devoção e compromisso com Deus e com o templo traz prosperidade, descanso, honra e fama, um exército vitorioso, projetos de construção e tributos de reis estrangeiros. Bem, podemos passar essa realidade para os nossos dias, não é verdade? Bem, então nós encerramos hoje a leitura do resumo do livro de Crônicas da Bíblia Sagrada. Bem, vamos fazer uma oração, né, para o nosso Deus, porque aqui no Brasil tem aumentado muito o número de óbitos, né, de contaminação com o Covid, gerando essa doença que muitas vezes pode ser fatal, né, o coronavírus. Mas então, vamos deixar uma oração para o nosso Deus, né, porque Deus está permitindo que isso aconteça, não é? Mas assim, a oração dele, a palavra dele também diz assim: orai sem cessar, né? Então é importante que estejamos sempre em oração, para que o Senhor possa entrar com providência, né? E mudar essa realidade, essa triste realidade que nós estamos enfrentando, não é isso?
Bem, gostaria também de lembrar que aqui em Segundas Crônicas está escrito no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, né? Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, esse vírus, Pai. Existem várias hipóteses, né, para a origem desse vírus. Mas assim, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe exatamente como ele surgiu, através de que mutação, através de que experiência em laboratório ou não. O Senhor sabe a verdadeira origem desse vírus. O Senhor conhece também, Senhor, a potência desse vírus, né? O seu poder maléfico, o seu poder destrutivo, o seu poder, como é que diz assim, quase indestrutível, né? Mas para Deus nada é indestrutível. Então, nós estamos aqui, Senhor, pedindo que o Senhor, que deu permissão para que esse vírus se desenvolvesse, né? Que o Senhor entre com a tua mão, Senhor, dizendo basta, que a tua palavra seja basta, que a tua palavra seja basta. E a tua palavra, Senhor, quando ela é proferida, ela não volta atrás, né? Realmente é uma palavra que traz à existência aquilo que não existe. Então, Senhor, nós pedimos mesmo que o Senhor lance a sua voz no universo, né? Lance a sua voz no planeta Terra, na atmosfera do planeta Terra, que o Senhor lance a sua voz dizendo: chegou o fim do Covid, basta, né? Então, nós cremos que nesse momento todos os vírus que estão no planeta, né? Na superfície, na atmosfera, na litosfera, na hidrosfera, onde eles estiverem, meu Pai, que o Senhor, com essa ordem, todos os vírus sejam exterminados de todas as partes do mundo, todos os países, cidades, municípios, aonde ele estiver nesse momento, onde ele estiver, onde o exército do Covid estiver, né? Espalhado onde ele estiver, que ele seja assim destruído, que eles vão perdendo a sua força, que eles vão até entrando nos organismos, tentando contaminar, mas que sejam derrotados, que as pessoas sobrevivam, né? Então pedimos, Senhor, realmente, entra com providência com relação a essa situação do Covid, né? Muitos estão lutando e se voltando para o presidente do Brasil, né? Canalizando suas forças para as questões políticas. E aí vão se esquecendo que o nosso inimigo agora é o vírus, né? Temos que nos unir, temos que aumentar o nosso grau de concordância, o nosso grau de colaboração, o nosso grau de, como é que diria assim, de comunhão mesmo, né? De estar assim, todos em um só pensamento, uma só voz, um só coração, no objetivo principal, que é destruir o exército do Covid, que está matando a humanidade, dizimando a humanidade, meu Pai. Tenha misericórdia em nome de Jesus. Essa é a oração número 1, que o Senhor destrua mesmo esse vírus. A oração número 2, Senhor, nós pedimos pelos cientistas que estão à frente das pesquisas, das investigações, em várias partes do mundo, Senhor. Protege também estes homens, essas mulheres de contaminação, Pai. E que as mentes dele realmente estejam sendo usadas, né? Por Deus mesmo, no sentido de encontrar alternativas para conter a propagação e o efeito letal desse vírus, né? Através do uso da ciência. A nossa oração 3, Pai, é que são muitas profecias negativas, né? Muitos pensamentos negativos, muitas falas, só prevendo coisas muito ruins daqui para frente, para o nosso Brasil, economicamente. Mas nós cremos que o Deus que nós servimos é um Deus de maravilha, o Deus do impossível, e que Ele pode mudar essa realidade de uma hora para outra, né? Abençoa todas as famílias que estão sem o seu sustento, que estão com seus restaurantes ou diversas casas de negócio fechadas, Pai.
Que esse período de quarentena não se estenda muito, mas com segurança, Senhor, que a curva de contaminação se estabilize e vá diminuindo cada vez mais, Senhor, para que possamos deixar a quarentena em nome de Jesus. Pai, pedimos ainda aqui na oração número 5, né, pela vida dos profissionais da saúde, Pai. Que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja mandando anjos para proteger, para evitar de contaminação, evitar do óbito, Pai. Em nome de Jesus. Bem, meu nome é Lúcia Marques e meu canal A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o assim o permitir.